Olá a todos! Quando se fala em usufruto, presume-se que foi realizada uma doação com cláusula de usufruto ou assim também chamada reserva de usufruto. Na verdade, o usufruto estabelece uma separação fictícia entre a propriedade e o direito de usar e retirar daquele bem os seus frutos. Uma pessoa pode doar com reserva de usufruto todo o seu patrimônio ou parte dele. Assim evitará que após a sua morte seja realizado inventário. Quando faz a doação, deve ser pago o ITCD, Imposto sobre Transmissão Causa Mortes e Doação. Mas o usufruto pode ser destinado a qualquer pessoa. Algumas vezes o doador pode instituir outra pessoa como usufrutuário. Exemplo, um pai que doa um bem ao filho, designando como usufrutuário um neto, um tio, um sobrinho. O usufruto também pode ser designado por determinado período de tempo. Exemplo, doa-se um bem imóvel a um filho e institui usufruto ao neto, até que complete a maioridade ou até a formação em uma faculdade. São exemplos de usufruto temporário. Normalmente, a doação de pai para filho com cláusula de usufruto é vitalícia. É o mais comum. Se for doação de imóveis, a cláusula de usufruto deve ser registrada na matrícula no registro daquele imóvel. Pela legislação, existem dois tipos de usufruto. O legal, aquele instituído por lei, como por exemplo, de pais no exercício do poder familiar, são usufrutuários dos bens dos filhos. O cônjuge que estiver na posse dos bens particulares do outro será responsável como usufrutuário se o rendimento for comum. E também existe o usufruto convencional, aquele que depende apenas da vontade das partes. Pode ser constituído entre o nuproprietário e o usufrutuário enquanto estão vivos ou através de testamento. Já me questionaram se existe usufruto sem doação. É perfeitamente possível, sim. Imagine uma situação. Determinada pessoa vende um imóvel a outra e institui como usufrutuário um parente, um amigo. Porém, essa informação deve estar clara no contrato de compra e venda. O comprador deve estar ciente de que só vai poder tomar posse do imóvel que está adquirindo após a extinção do usufruto. Esse tipo de acordo pode acontecer. O usufruto pode ainda abranger bens de diversas naturezas. Apesar da utilização mais comum ser nos bens imóveis, é possível a instituição do usufruto, bens móveis, softwares, marcas e patentes, cotas de uma sociedade, dentre outros tipos. Mas, voltando ao título do vídeo, o usufruto pode ser revogado ou cancelado. A revogação poderá ser feita pelo usufrutuário ainda em vida, mas será cancelado automaticamente com sua morte. Se for instituído como usufrutuário somente uma pessoa, após seu falecimento, o nuproprietário deverá apresentar o atestado de óbito no cartório e será dado baixa no usufruto, tornando-se assim o nuproprietário o real proprietário com todos os direitos ao bem. Havendo mais de um usufrutuário, somente após a morte de todos que o nuproprietário obterá a propriedade plena daquele bem. Segundo o artigo 1410 do Código Civil, o usufruto extingue-se cancelando-se o registro no cartório de registro de imóveis, pela renúncia ou morte do usufrutuário, pelo término de sua duração, pela extinção da pessoa jurídica em favor de quem o usufruto foi constituído, ou se durar por muitos anos até o decurso de 30 anos da data em que começou a exercer. Extingue-se também pelo término do prazo estabelecido para usufruto, no caso de usufruto temporário, pela destruição da coisa, pela consolidação e ainda por culpa do usufrutuário, quando este vende, deteriora ou deixa arruinar o bem, ou ainda pelo não uso e utilização da coisa ou imóvel em que o usufruto recai. Sendo assim, caberá a possibilidade de cancelamento ou revogação do usufruto junto ao cartório de registro de imóveis ou ainda por meio de escritura pública junto ao cartório de notas, devendo ser levado a registro posteriormente. Se o usufrutuário for considerado absolutamente incapaz ou com incapacidade relativa,
O cancelamento deverá ser solicitado judicialmente para preservar o direito do usufrutuário. O juiz analisará a real necessidade do cancelamento para que seja resguardado o patrimônio e os interesses do usufrutuário. Espero que essas informações tenham ajudado vocês. Até o próximo vídeo.